Paulo, que vai passar para a gente as informações dessa manhã. Seja muito bem-vindo, muita paz. Meus queridos amigos, bom dia. Deixa eu lhes falar da minha alegria de me reunir a vocês nessa manhã de domingo, nesse tradicional encontro dessa abençoada Casa Espírita de Allan Kardec, quando ela abre as suas portas, tradicionalmente aos domingos pela manhã, para comungar com todos aqueles que quiserem recordar as lições inesquecíveis de Jesus, revividas, relembradas à luz da doutrina espírita. Então, eu rogo ao Senhor que nos ampare, que nos inspire nessa manhã, que nos ordene o pensamento para que os momentos que aqui passarmos juntos sejam úteis para todos nós, meus queridos. Quero trazer algumas reflexões nesta manhã, no sentido de ajudá-los nas suas resoluções de ano novo, o que viemos fazer aqui, qual a finalidade da vida. E eu quero falar a respeito disso, recordando um dos ensinamentos de Jesus que a mim mais me causa uma sensação de inquietude, de desconforto, de desconformidade, de que eu preciso fazer algo a respeito disso. E essa lição nos foi legada por intermédio de uma parábola, a conhecida parábola dos talentos. E para recriar o impacto que essa parábola eventualmente tem ocasionado naqueles primeiros interlocutores do Senhor que a ouviram em primeira mão, e em mim, que a ouço e a estudo no dia de hoje, e em vocês, eu vou lhes propor uma série de reflexões e alguns exercícios de pensamento em torno dessa lição, no sentido de nos impactarmos com a profundidade desses ensinamentos que Jesus nos legou. A parábola é bastante conhecida, ela encontra-se inserida ali em Mateus, no capítulo 25, dos versos 14 ao 30, e diz o evangelista: assim falava Jesus, porque o reino dos céus, ou essas coisas são semelhantes, ou é semelhante a, e aí o Senhor começa a traçar a parábola. Há um homem que, tendo que partir para uma terra distante, chama os seus servos para distribuir entre eles os seus bens. E a um confere 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, de Jesus. E tendo feito isso, logo partiu. O servo que havia recebido 5 talentos, trabalhou com eles e granjeou outros 5. O servo que havia recebido 2, trabalhou com eles e granjeou outros 2. Porém, o servo que havia recebido 1 talento foi e enterrou o talento do seu senhor no chão. Quando o Senhor volta, chama os seus servos para fazer contas com eles. E aquele que havia recebido 5 talentos, apresentando-se, disse-lhe: Senhor, tu me confiaste 5 talentos, eis aqui os teus 5 talentos e outros 5 que granjeei com eles. Ao que o seu senhor lhe dirá: bem está, servo bom e fiel, foste fiel nas pequeninas coisas, eu te colocarei sobre maiores responsabilidades. Vem, entra no gozo do reino do teu senhor. De igual maneira, o servo que havia recebido 2 talentos apresentou-se e disse-lhe: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Eis aqui os 2 talentos que tu me confiaste e outros 2 que granjeei com eles. E de igual maneira o seu senhor o louvará, dizendo: bom e fiel servo, foste fiel nas pequeninas coisas, eu te colocarei sobre maiores responsabilidades, entra no gozo do reino. Tendo-se apresentado, porém, o servo que havia recebido 1 talento, disse-lhe: Senhor, sabia eu que tu és um homem severo, que ceifas onde não semeastes, que ajunta onde não espalhastes, e atemorizado fui e enterrei o teu talento no chão. Toma, eis de volta aquilo que te pertence. Ao que o seu senhor lhe dirá: servo mau e preguiçoso. Se sabias que eu era um homem severo, que colho onde não semeei, que ajunto onde não espalhei, deverias, pois, tu ter dado o meu talento aos banqueiros, para que, quando eu retornasse, recebesse aquilo que me pertence com juros, e determine, então, que se lhe retire aquele talento e entregue ao servo que estava com 10, porque de Jesus: aquele que tem, mais se lhe dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que ele pensa que tem lhe será tirado. E conclui o Senhor a parábola dizendo: e lançai para fora do meu reino este servo inútil. Palavras duras de Jesus que deixam muito clara a lição que está por detrás dessa singela história: talentos, use-os ou perca-os. Meus queridos,
antes de adentrarmos em todos os aspectos simbólicos que estão contidos dentro de uma parábola, e, em geral, dentro dos ensinamentos bíblicos, é preciso que a gente se dedique a fazer aquilo que o apóstolo Paulo recomendava aos Coríntios na segunda epístola, no capítulo 3, no verso 6, quando ele dizia que era preciso extrair da letra o espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. E para extrair o espírito que está por detrás da letra de uma lição, notadamente daquelas parabólicas, é preciso entender o contexto em que Jesus passou aquele ensinamento, o que estava acontecendo, quais eram os antecedentes daquela lição, quais foram os consequentes, em que contexto aquele ensinamento estava inserido. E essa parábola está inserida no capítulo 25 de Mateus, ela tem um contexto muito nítido, porque ela vai compor o último grande discurso que Jesus faz aos seus discípulos. Há 5 grandes discursos de Jesus destinados a nós em Mateus. Este é o 5º e último, é conhecido como o sermão profético ou o discurso ou o sermão escatológico de Jesus, porque ele diz respeito ao final dos tempos. E vai compor 2 capítulos de Mateus, o 24 e 25. Porém, para que a gente possa entender o contexto em que este sermão está inserido, nós precisamos retornar 3 capítulos em Mateus para chegarmos ali no capítulo 21, adentrando Jerusalém junto com Jesus, a chamada entrada triunfal que o Senhor faz em Jerusalém, vindo de Betânia, da casa de Marta e Maria, onde ele houvera produzido o seu feito extraordinário mais impactante, qual seja a ressurreição de Lázaro, irmão das 2, depois de 3 ou 4 dias morto. O instrutor Emmanuel vai nos lembrar, no livro O Consolador, que este feito do Senhor causou um impacto tão profundo que Jesus foi finalmente reconhecido como Cristo, o Messias, o enviado. Caiu como um selo de autenticidade divina sobre a pessoa que o produzia, de tal maneira que Jesus, então, é recepcionado em Jerusalém com gritos de Hosana, salve-nos o Rei dos Judeus, é tapetado com flores o caminho por onde ele passa. E nesse contexto, diz o evangelista Lucas, lançando o seu olhar para esse mesmo momento em que Jesus sobe para Jerusalém, em Lucas 19, no verso 11, você vai ler que cresceu uma expectativa nos seus discípulos de que talvez Jesus os estivesse conduzindo para Jerusalém a fim de implementar definitivamente aquele reino de Deus, o reino dos céus na terra. Quem sabe não teria surgido ou chegado o momento de que o Senhor tomaria o poder político da mão de Roma, o poder religioso da mão do Sinédrio, e implementasse aquele reino a que ele tanto se referia, e do qual os seus próprios discípulos naquele momento ainda não tinham uma ideia muito clara, muito nítida. Jesus, então, percebendo esta falsa expectativa que se formara no seio dos seus próprios seguidores, reúne-os no alto do Monte das Oliveiras na noite daquela mesma manhã e lhes profere o sermão profético, no qual ele vai dizer que as coisas não iam acontecer da maneira como eles estavam esperando, não. O reino dos céus não era para já, de Jesus, sabedor que sequer voltaria para a Galileia, que estava ali vivendo o terço final da sua existência terrena. Ele diz que o reino ainda ia demandar algum tempo para ser implementado entre os homens, que ainda isso iria demandar uma série de aprimoramentos, de amadurecimentos nas dores e nos sofrimentos, para enfim, num dia que nem mesmo ele saberia precisar, o dia, a hora, nem os anjos que estavam nos céus, mas apenas o Pai saberia, houvesse então a implementação definitiva desse reino. E para demarcar ou consolidar essa ideia, Jesus vai, na parte final do seu sermão, contar 5 parábolas em sequência. As 4 primeiras, alternando de 2 em 2, parábolas de vigilância e de responsabilidade. Para terminar numa 5ª e última e grande parábola, que é a parábola do juízo final. Aquele momento em que vai haver a separação definitiva das ovelhas, dos bodes, do joio e do trigo. Uma parte da humanidade seguirá com Jesus na nova Jerusalém da terra regenerada, enquanto que outra parte será convidada a prosseguir a sua jornada evolutiva em outras das muitas moradas da casa do Pai. Pois bem, meus queridos, o
a parábola dos talentos é a quarta dessa série de 5 parábolas. É uma parábola de responsabilidade. E ela vai servir, essas parábolas anteriores à parábola do juízo final, eu as chamo de parábolas de juízo intermediário, porque elas vão servir para que o candidato a morador do futuro reino, do reino definitivo da Nova Jerusalém, da terra regenerada, ele afira a sua condição espiritual específica em relação a esse reino. Então, meus queridos, quando Jesus começa a traçar a parábola dos talentos, dizendo que o reino dos céus era semelhante àquilo que ele estava falando, ele não está falando do reino dos céus escatológico, aquele da terra regenerada, não. Neste sentido, nesse contexto, a melhor interpretação para o reino dos céus que nós podemos fazer é aquela que o codificador da doutrina espírita fez no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele extraiu a resposta de Jesus a Pilatos, dizendo que o seu reino não era deste mundo, para concluir então que quando Jesus se refere ao reino, muitas vezes ele está se referindo simplesmente à vida futura. Vida futura é aquele intervalo de tempo que decorre entre uma e outra reencarnação. Aquele período, aquele interregno que não é o do aqui e do agora, que a doutrina espírita vai consagrar com o título de erraticidade. Entendido isso, meus irmãos, a gente consegue delimitar no tempo e no espaço esta parábola, a lição que o Senhor está nos passando. Porque essa parábola, ela tem uma ideia muito clara. Ela está trazendo a ideia de um acerto de contas, não é isso? Que vai ocorrer quando? No reino dos céus, ou seja, na vida futura, na erraticidade, em que algumas pessoas serão chamadas a prestar contas a outra da utilidade que deram a determinados bens que lhes foram conferidos. Entendido isso, meus irmãos, a gente pode então adentrar no universo simbólico dos personagens dessa parábola. Existem 2 grandes personagens nessa parábola. O dono dos talentos, que o distribui, e os servos que os recepcionam. E eu tenho certeza que se eu perguntasse a vocês quem está representado na figura do dono dos talentos, eu tenho certeza que vocês intuitivamente responderiam, ou grande parte de vocês, diria que este senhor é Deus, o Pai, porque é o Criador, o dono de todos os talentos do universo, e vocês acertariam em cheio se pensassem assim. No entanto, há um contexto judaico muito claro inserido nessa parábola que vai nos confirmar de que Jesus estava realmente se referindo ao Pai, a Deus, quando ele qualifica este homem como sendo alguém que se ausentou partindo para uma terra distante, porque o judeu, na interpretação do livro de Gênesis, o livro de Moisés, no capítulo 2, no verso 2, quando ali está escrito que o Senhor encerrou tudo aquilo que havia para ser feito no 6º dia da criação, no 7º descansou e depois, entende ele, ausentou-se do mundo, partiu, deixando a sua obra incompleta, inacabada, justamente para que nós, os homens, as completássemos. Tikkun Olam é uma expressão típica do judaísmo, inclusive até hoje, que diz respeito a isso. Melhorem o mundo, completem a obra, melhorem as coisas. Uma ordem implícita de Deus, entendido assim, no 7º dia da criação. E se vocês pensarem bem, meus irmãos, essa ideia é muito próxima daquela que a doutrina espírita vai veicular quando Kardec, por exemplo, na questão 132 do Livro dos Espíritos, vai perguntar aos espíritos da codificação qual a finalidade da encarnação. Notem, encarnação, não reencarnação. Kardec irá perguntar também 35 questões adiante, na 167, a finalidade de reencarnar. No entanto, a reencarnação ainda não está posta no arcabouço teórico no capítulo 2 da 2ª parte do Livro dos Espíritos. Ela só vai adentrar mais adiante, no capítulo 4. No entanto, no capítulo 2 da encarnação, Kardec já está informado de que nós somos espírito e não matéria. Somos princípios inteligentes que se individualizaram. E se somos espírito e não matéria, a pergunta do codificador vai nesse sentido. Por que encarnar? Por que tomar parte da vida material?
E é aí que os espíritos da codificação vão dizer que nós temos uma obra a realizar no mundo. Nós temos que tomar parte daquilo que nos cabe fazer na obra da codificação. Ou seja, Tikkun Olam, é nos melhorando e melhorando o nosso entorno que nós vamos melhorar a criação. E Kardec vai desenvolver essa ideia, esse contexto em outros pontos da sua obra, quando, por exemplo, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer dos mundos escola, que à medida em que você se melhora, melhoram-se as coletividades, melhora a sua família, melhora o seu bairro, a sua cidade, o país onde você vive, o mundo em que você nasceu. Então, meus amigos, fica muito nítido e muito claro que, de fato, o homem que distribui os bens e os talentos é o Senhor, é o Criador. E se é Ele quem distribui os bens, quem são aqueles que os recepciona, senão nós, a humanidade? E nesse contexto, a parábola então cria a sua forma, a sua formatação definitiva. Do que ela se trata? Ela se trata de uma prestação de contas, que ocorre quando? Na vida futura, na erraticidade, onde nós seremos chamados por Deus, ou por quem lhe faça às vezes, a prestar conta dos talentos que nos foram conferidos. Entendido isso, meus irmãos, 80% da parábola está compreendida, restando-nos apenas decifrar o significado dos tais talentinhos que são distribuídos. E nós somos tentados a imaginar que talento à época de Jesus era uma moeda corrente na Palestina, mas não era. Havia duas moedas correntes na Palestina ao tempo de Jesus. Havia o denário romano e havia a dracma grega. O talento não era uma moeda, antes era uma unidade de medida, um peso equivalente a 35 quilos, que se associava a um metal para daí se extrair um valor econômico. Então nós tínhamos, à época, o talento de prata, que era equivalente a 35 quilos de prata e valia, segundo a Bíblia King James atualizada, valia a quantia de 6.000 denários da época. E havia o talento de ouro, que era equivalente a 35 quilos de ouro, e valia 6 vezes mais, ou seja, 36.000 denários. O que eu lhes proponho, meus queridos, como primeiro exercício de pensamento, para nos impactarmos com as profundas lições dessa parábola, é buscarmos esses valores e trazermos a tempo presente. Como é que nós vamos fazer isso, Paulo? Por acaso alguém sabe o valor do denário a tempo presente? Nós vamos buscar esse valor fazendo um exercício de reflexão, nos valendo de outra parábola de Jesus, a parábola dos trabalhadores da vinha, onde ele conta que o pai de família saiu a contratar trabalhadores, agenciar trabalhadores, ao custo de 1 denário o dia trabalhado. Lembram-se dessa? E aqueles trabalhadores que foram agenciados na primeira hora do dia. O que vai nos levar a concluir que 1 denário era equivalente a 1 dia de trabalho de um trabalhador comum, de um trabalhador braçal. Por analogia, nós vamos propor o seguinte raciocínio para vocês. 1 denário seria, então, o equivalente a 1/30 do nosso salário mínimo nacional. Se você fizer essa continha na sua calculadora de celular, você vai chegar à conclusão que 1 denário poderia ser o equivalente hoje a R$ 937, dividido por 30, que vai importar em R$ 31,23, algo mais ou menos assim. Ora, se o talento de prata valia 6.000 denários, o que nós vamos fazer? Arredondando para facilitar a nossa conta, vamos multiplicar esses 6.000 por 30 dos nossos reais. E vamos chegar à conclusão que 1 denário seria mais ou menos hoje equivalente, 1 denário não, um talento de prata seria o equivalente a R$ 180.000. Houve um servo que recebeu 1, 180, 2, 360 ou 5, R$900.000. Mas havia também o talento de ouro. E o Senhor não deixa claro na parábola se ele estava se referindo ao talento de prata ou ao talento de ouro. Então, fazendo a conversão para o talento de ouro, 6 vezes mais, 6 vezes 180.000, 1.080.000. 2 vezes 1.080.000, 2.160.000. 5 vezes 1.080.000, 5.400.000. Meus queridos, o que lhes parecem esses valores, já que vocês são os depositários desses talentos do Senhor? Realmente impactantes, não?
E pensem que esses valores ao tempo de Jesus tinham um valor intrínseco muito maior, pela simples e boa e básica razão que as nossas necessidades de consumo eram muito menores naquela época. Não havia, naquela época, a gasolina sobretaxada pela CID a R$ 4,00 o litro. Na verdade, nem havia gasolina. Não havia contas de energia elétrica com bandeiras coloridas. Na verdade, nem contas de energia elétrica havia. Não havia o botijão de cozinha. Eu já nem sei qual é o último preço do botijão de cozinha. Na verdade, não havia nem gás de cozinha. Então, esses valores naquela época eram intrinsecamente muito maiores. E não se esqueçam que nós somos chamados a multiplicar por 2, a dobrar esses talentos. E nesse ponto da nossa conversa, é capaz que você me pergunte assim, mas Paulo, é de dinheiro que nós estamos tratando? A parábola trata de dinheiro? Não, meus queridos. O dinheiro é o valor manifesto do talento que eu fui buscar para lhe impactar. Mas o talento tem um valor simbólico. O que ele simboliza? O talento simboliza os bens, os recursos que Deus conferiu a você nessa existência. Para quê? Para que você os utilize, trabalhe com eles, se melhore e melhore o mundo. E nessa altura talvez você pergunte, esse talento é uma coisa única, que cada um de nós tem uma parte desigual? Ou é uma multiplicidade, uma variedade de bens, que nós podemos tê-los até coincidentes ou não? Eu tenho os meus, você tem os seus. Meus queridos, testemos as hipóteses, já que fazemos parte de uma doutrina que prega a fé raciocinada, e não há fé raciocinada sem raciocínio. Então pensemos comigo, se o talento fosse uma coisa única, que cada um de nós tivesse uma porção desigual, estaríamos todos nós fazendo as mesmas coisas, as mesmíssimas coisas, apenas em níveis e intensidade diferentes. No entanto, se os talentos forem bens múltiplos, eu não posso fazer aquilo que você está fazendo. E você não pode fazer aquilo que eu estou fazendo. Mas nós dois podemos estar fazendo tudo aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Perceberam? Vou dizer de outra maneira, eu não posso ser o que você não pode ser o que eu sou, mas nós dois podemos ser tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. Dito isso, entendido definitivamente, então, que o talento é uma multiplicidade de bens que Deus nos confere. Se eu lhes pedisse que elaborasse uma lista com até 8 talentos, porque são 8 os talentos distribuídos na parábola, eu tenho certeza que em poucos minutos você elaboraria essa lista. Na manhã de hoje, eu vou lhes apresentar uma lista de talentos. E essa lista vai conter apenas 5 talentinhos, em homenagem à ideia de que 5 é o número máximo de talentos que o Senhor conferiu a um único dos seus servos. E no exercício da nossa reflexão, nessa manhã de domingo, eu vou pedir para você que você tente aferir se você é detentor desse talento na sua vida ou não. E caso você se reconheça possuidor desse talento, que você tente valorar se eles representam um talento de ouro ou um talento de prata na sua existência. Como é que eu vou fazer isso, Paulo? Essa análise é subjetiva, mas nós vamos fazer esse raciocínio juntos para eu ir orientando o seu pensamento. E de onde você tirou essa lista, Paulo? É da sua cabeça? Não, na verdade não. Eu fui buscar esses talentos da obra mediúnica missionária de Francisco Cândido Xavier, em 2 crônicas em que o espírito Humberto de Campos revisita a parábola dos talentos. Uma no livro Luz Acima, outra no livro Instantes da Vida. E nessas 2 crônicas, as midrashes da doutrina espírita, Humberto de Campos vai nos apresentar 12 bens desses diferentes que Deus nos presenteou, porque algumas estão em comum, tanto numa quanto noutra dessas crônicas. Desses 12 talentos apresentados por Humberto de Campos, eu tomei 4 para a lista que eu vou apresentar. Um 5º não está em Humberto de Campos, mas eu entendi pertinente ao raciocínio que nós estamos desenvolvendo. Então vamos lá, meus queridos, preste atenção. O primeiro e maior de todos os talentos
Segundo Humberto de Campos, é o talento do conhecimento. Conhecimento do quê? Perguntará a homilia. Conhecimento espírita, evidentemente. E por que é o mais importante dos talentos? Responde Humberto de Campos, porque se você for possuidor dessa riqueza, é por intermédio desse conhecimento que você vai administrar os outros bens da sua vida. Então, meu querido, para aferir se você é possuidor do talento do conhecimento espírita, eu lhe pergunto, há quantos anos a doutrina espírita é um referencial teórico para você? Há quantos anos você frequenta uma casa espírita, mais ou menos como essa em que nós nos encontramos, sentando-se mais ou menos nesse mesmo lugar onde você está sentado hoje para ouvir uma palestra mais ou menos como essa que eu estou fazendo aqui? Quantas obras da codificação você já leu? Quantos cursos de extensão doutrinária você já participou? Ou, ao contrário, é a primeira vez que você está adentrando essa casa e você não está entendendo muito bem o que este semigordo está falando para vocês aí, porque se for este o seu caso, é sinal de que você ainda não é possuidor do talento do conhecimento espírita. Eu, meus queridos, sou de berço espírita. E a doutrina espírita é um referencial teórico e prático para mim desde pequenininho, porque eu me lembro que o papai nos pegava pela mão e nos levava na evangelização do Centro Espírita, Espírito Consolador, ali na Independência, aos domingos de manhã, prometendo que depois ele iria nos levar no zigue-zague. Promessa que nem sempre ele cumpria, e se você não sabe o que é o zigue-zague, é sinal que nós temos um conflito de gerações aqui. Pergunte para o seu avô, pergunte para o seu pai, e ele lhe informará que zigue-zague era uma sessão de cinema matutino que tinha nos domingos de manhã, naquilo que antigamente era um cinema, o Cine Rio Preto, e hoje nem existe mais, é um shopping center. Então eu avalio que, particularmente, eu tenho um talento de ouro na minha mão. Você faça a sua avaliação subjetiva. E partamos logo para o segundo talento de Humberto, que é o talento da saúde. E você vai dizer, não tenho. Este eu não tenho porque eu sou diabético. Este eu não tenho porque eu tenho pressão alta. Eu tenho colesterol alto. Não, meu querido, não é a saúde que você tem hoje que você precisa avaliar. É a saúde que você tinha no momento em que você adentrou a vida, aquele talento que você recebeu no berço, porque a saúde que você tem hoje é mais ou menos o fruto do uso que você deu ao talento que você recebeu na sua infância. Então eu lhe pergunto, como é que você nasceu? Nasceu com tudo funcionando direitinho? As sinapses cerebrais permitindo que você conhecesse a vida, conhecesse o mundo, se fizesse compreender, o aparelho locomotor te dando uma certa autonomia para você ir atrás dos seus objetivos? Ou ao contrário, eu, apenas para demarcar uma diferença e uma pequena birra minha com o senhor, eu vou me declarar possuidor de um talento de prata na área da saúde. Porque eu entendo que, se ele quisesse, poderia ter me dotado de um metabolismo mais acelerado, o que me ajudaria muito na luta com a balança. Luta essa que eu venho perdendo ao longo da vida. O terceiro talento, meus queridos, é o talento, eu agrupei numa expressão, a condição econômica. Humberto de Campos vai tratar desse talento, ora como dinheiro, ora como fortuna, ora como riqueza, mas eu agrupei pelo gênero e não pela espécie, porque a condição econômica é uma coisa importante para nós que vivemos no mundo material. E eu reconheço com vocês que esse talento é um daqueles com os quais a gente menos se conforma, porque a gente pensa que, se Deus quisesse, poderia nos ter feito filhos do Bill Gates, ou netos do príncipe Charles, ou quem sabe sermos o próprio Michelzinho. Melhor não, né? Melhor não. Melhor não. Melhor ele ter feito como ele me fez, filho de um bancário, como uma operária, porque pense bem, meus queridos, pense como é que você chegou até aqui nesse momento da sua vida. Eu não me refiro a meios de transporte, não. Eu peço que você pense como é que a vida te trouxe até o momento presente, porque se esta manhã você está aqui e você é um adulto, é sinal de que você teve as suas necessidades básicas da infância relativamente supridas. Você cresceu, você se desenvolveu, você frequentou mais ou menos os bancos de escola, você eventualmente se qualificou para o exercício de uma profissão,
Eventualmente você formou uma família, você se banca, você se sustenta, banca a sua família, então você tem um talento aí, é preciso valorá-lo. Ou você vive da caridade alheia, nesse caso você não teria esse talento. Eu, sem ser rico, sem ser de família rica, me entendo possuidor de mais um talento de ouro aqui, porque entendo que tive todas as minhas necessidades materiais relativamente supridas até o presente momento, em que consigo ainda me bancar com o suor do meu trabalho. Você faça a sua avaliação subjetiva para nós adentrarmos então ao quarto talento, também proposto por Humberto de Campos, que é o talento do poder e da autoridade. E esse você vai perguntar, mas Paulo, poder e autoridade sobre o que ou sobre quem? Porque poder e autoridade todos nós temos, quando nada sobre a nossa própria vida, sobre o nosso próprio nariz, como diz o ditado, mas não é nesse sentido, meus amigos. Eu peço que você valore de forma bastante restritiva se você é possuidor desse talento. Pense em situações análogas a essa, por exemplo, você é um empresário e da boa administração dos seus negócios vai depender o bem-estar dos seus empregados e dos familiares deles. Você é um político e do bom desempenho do seu mandato vai depender o bem-estar dos seus eleitores e até daqueles que não votaram em você. Você é um dirigente de centro espírita, Peruche, e do bom desempenho, do andamento que você der para dos trabalhos da casa, vai depender o desenvolvimento espiritual de todos aqueles encarnados e desencarnados que lhe procurarem durante a vida. Pense então em situações específicas assim, para ver se você é possuidor do talento, do poder e da autoridade. Eu, meus queridos, Deus me olhou lá de cima, reconheceu o Paulo e falou, não darei poder para esse pequeno déspota, porque eu sei que se eu der poder para ele, ele vai se complicar todinho e nem na casa dele ele vai mandar, e é verdade, lá em casa quem manda é a minha esposa, então poder e autoridade eu não tenho. O quinto talento não está em Humberto de Campos, mas eu achei pertinente para as nossas reflexões dentro do contexto dessa parábola, que é o talento da família. E a gente custa perceber que a família é um bem divino, é um bem que Deus nos confiou, porque a gente acha que a família é nossa, a família me pertence. Não, meu filho, a família não te pertence. A família, tanto é que você pode perdê-la, e às vezes a gente custa perceber naquele parente complicado como uma pedra preciosa que Deus colocou na sua vida. Mas meu querido, e tanto mais um talento de ouro será se você caminhar uníssono, unânime, em busca dos objetivos do bem com seus familiares. Então você precisa valorar o talento da família e avaliar se ela vai representar um talento de ouro ou um talento de prata na sua vida, com o que nós encerramos a lista. E eu lhes pergunto, desses 5 talentos, o conhecimento espírita, a saúde, a condição econômica, o poder e a autoridade, a família, quantos desses 5 talentinhos você reconheceu na sua existência? Meu querido, 1, 2, 3, 4, todos. Eu reconheci, eu me reconheço possuidor de 3 talentos de ouro e 1 talento de prata aqui. E aí o que eu vou lhes propor, meus amados, que a gente faça a conversão pela tabela. Vocês ainda se lembram da tabela? Quanto valia um talento de ouro? Dentro daquele exercício que nós lhes propomos no início do nosso pensamento. 1.080.000 reais. Se eu me reconheço detentor de 3, o patrimônio que o Senhor me deu para trabalhar monta 3.240.000, mais um talento de prata, 3.420.000. O que Ele quer que eu faça com isso? Que eu dobre. 7 milhões de reais é que eu tenho que devolver para Deus. Quando vier essa prestação de contas, tem mais alguém aí ficando preocupado? Porque eu acredito que a conta de vocês não deve ter dado muito diferente da minha, não. Tem mais alguém aí se perguntando, e agora, Paulo, como é que eu pago essa dívida? E aqui, meus queridos, eu tenho 2 boas notícias para vocês. 2. A primeira boa notícia é que Deus não quer receber em reais. Ufa! Isso faz toda a diferença, não faz? O Senhor do Universo já é rico o suficiente, Ele não precisa dos seus reais. E a segunda boa notícia, que eu reputo que é até melhor do que a primeira, não se trata de uma dívida. A relação não é a relação
de empréstimo, mas é uma relação de investimento, uma sociedade. Quando eu estudava para concursos no século passado, havia um tipo de sociedade empresária que se chamava-se Sociedade de Capital e Indústria. Essa sociedade, ela hoje não existe mais, ela foi substituída na reforma do Código Civil em 2002 por um tipo societário chamado Sociedades em Conta de Participação. Esses dois tipos societários, eles têm uma característica em comum. Existe o sócio ostensivo, que é aquele sócio que aparece para os atos da vida em sociedade, ele que age, ele que pratica. Existe o sócio oculto. O sócio oculto era chamado de sócio de capital antigamente, hoje é conhecido como o sócio investidor, o sócio anjo. É como se eu tivesse um capitalzinho e não entendesse nada de cabeleireiros, de fazer cabelos. Eu chamasse alguém que conhecesse, que fosse uma exímia cabeleireira e falasse, vem cá, eu vou montar o salão para nós. Eu monto, eu compro o aparelho, eu compro as coisas, você vai lá e trabalha, a gente divide os lucros. Meus queridos, essa relação é muito próxima da relação de Deus com o homem nessa parábola dos talentos. Deus é o nosso sócio investidor. Foi Ele que montou a oficina, que montou o salão para você, para mim, e nos chamou e me chamou e falou, Paulo, vai lá e trabalha para mim. Você trabalha, você se melhora, você aufere os seus lucros e você melhora o mundo, você melhora o seu entorno, melhora a obra. Trabalhemos juntos, trabalhe para mim. E aí, meu querido, se eu conseguir despertar a sua atenção para o rumo interpretativo dessa parábola, muito pessoal, pelo qual eu estou lhes conduzindo, você deve estar se perguntando, mas quanto eu tenho que trabalhar para Deus para fazer frente a essa sociedade de 7 milhões de reais? Quanto eu tenho que trabalhar para o Senhor para devolver esse capital? Muito simples, meus queridos. Basta que a gente faça a conversão desse capital que está em reais para a moeda do plano espiritual, que vocês se lembram muito bem como elas se chamavam, não se lembram? Bônus hora? Alguém já ouviu falar nele? Muito bem. Alguém tem o valor do câmbio do bônus hora para os reais? Não? Então eu vou pedir para a Rosa que ela ligue para o Clarencio, porque eles são muito amigos, se encontram todas as noites em desdobramento, e pergunte a ele quanto está valendo um bônus horas em reais no dia de hoje, enquanto eu repasso com vocês o conceito que está ali no livro de Nosso Lar. Porque a primeira vez que André Luiz vai falar nesse instituto é no capítulo 13 daquele livro, quando ele vai lá em busca de Clarencio pedir trabalho. E antes dele antecede uma irmã que vai pedir um favor para os seus filhos que ainda estavam encarnados. E o ministro a ouve com muita educação, com muito carinho, com muita lhaneza, mas ele lhe diz o seguinte, minha irmã, muito justo o que você está me pedindo, mas a lei é de reciprocidade. Então eu lhe pergunto, quantos bônus hora a senhora oferece em apoio a esse seu pedido? É nesse momento que André vai botar um asterisco na palavra e vai dizer que bônus hora é o equivalente a 1 hora de trabalho no bem, em benefício da coletividade. E aí, mais adiante, lá pelo capítulo 21, André Luiz vai desenvolver esse tema. Quando em palestra com Dona Laura, na casa da mãe de Lísias, ele vai fazer uma pergunta muito curiosa, porque André é um exímio perguntador humano. Ele pergunta tudo aquilo que você gostaria de saber acerca da vida no mundo espiritual e o catolicismo ainda não lhe tinha informado. Então nós vamos saber ali algumas questões muito interessantes. E a primeira pergunta interessante que ele faz ali, notando-se na casa de Dona Laura, é como é que funcionava esse negócio de propriedade lá no mundo espiritual, porque ele pensou que cartório fosse uma coisa só dos encarnados, né? E ele percebe que ele saiu de um alojamento coletivo para uma casa particular. Então ele pergunta para ela, como é que funciona isso aqui? Né? Como é que funciona a questão da propriedade? É ali que a Dona Laura vai dizer que, no fundo, as aquisições lá são feitas a título de bônus hora. Ela vai dizer mais ou menos assim, na casa do pai, todos os filhos têm o necessário para viver e para se manter. No entanto, se o indivíduo quer alguma coisa a mais, é à custa desses bônus horas que ele vai fazer essas aquisições. De tal maneira que, diz ela, uma casa em nosso lar, como a dela em 1943, quando o livro foi escrito, valia 30 mil bônus hora. E como lá não deve haver especulação imobiliária, eu acredito que continue valendo os mesmos 30 mil bônus hora, que era o equivalente à época a 12 anos de trabalho, considerando uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, 6 vezes por semana, antes da reforma do Temer.
mas como eu acredito que a reforma do Temer também não vai impactar do lado de lá, eu continuo acreditando que continua valendo a mesma coisa. E daí, meu querido, como a Rosa não conseguiu falar com o Clarencio, que estava fora de área, nós vamos então fazer uma ideia rudimentar da ideia do câmbio, comparando a casa de Dona Laura em nosso lar com uma casa análoga a essa aqui na nossa cidade, para que a gente possa extrair então a ideia de câmbio e fazer a conversão desse patrimônio que você tem que devolver para Bonos Hora. Como era a casa de Dona Laura em nosso lar, se você ler o livro, você há de saber que era uma casa grande o suficiente para abrigar 6 pessoas, 6 entidades desencarnadas. Moravam lá ela, seus 3 filhos, uma neta convalescente, André Luiz, por hóspedes. Então era uma casa grande para comportar 6 pessoas. André vai dizer que na sala havia um piano de consideráveis proporções, diz ele no livro, sobre o qual repousava uma harpa. Então era uma sala grande, numa casa grande. Ele vai falar de um paisagismo em volta, você vai pensar num lugar seguro, isso tudo vai te remeter para um condomínio fechado. E aí, dentro desse exercício de pensamento que eu estou lhes conduzindo, eu lhe pergunto, quanto valeria hoje em Rio Preto uma casa grande num condomínio fechado? Meus queridos, eu peguei um valor discricionário apenas porque é fácil de dividir. Lembrando que isso é só um raciocínio de pensamento que tem um valor muito específico, qual seja o de te impactar nas lições da parábola dos talentos. Eu considerei que com 1,5 milhão dos nossos reais, a gente compraria uma casa mais ou menos igual à da Dona Laura lá em nosso lar. E aí fica fácil extrair o câmbio. Basta dividir tudo por 30 mil. Né? 30 mil Bonos Hora por uma casa lá, uma casa aqui, você vai chegar à conclusão que 1 Bonos Hora equivale a 50 dos nossos reais. E você que pensava que o dólar estava caro? Não, não, não. A moeda que está pela hora da morte chama-se Bonos Hora. E se você, meu amado, precisa prestar contas de 7 milhões dos nossos reais e quer transformar isso em Bonos Hora, qual é o raciocínio matemático aqui? Dividimos tudo por 50. E se você fizer essa conta, você vai chegar à conclusão de que você precisa... O valor do empenho que o Senhor fez na sua existência terrena é equivalente a 140 mil Bonos Hora, o que equivale a 140 mil horas de trabalho no bem. Simples assim. Ah, Paulo, quanto dá isso em dias? Muito fácil, divida pelas 24 horas do dia e você vai chegar à conclusão que isso vai dar 5.833 dias de trabalho no bem. Mas, Paulo, quanto dá isso em anos? Muito fácil, divida pelos 365 dias do ano e você vai chegar à conclusão de que você precisa exatamente de 15,9 anos de trabalho no bem para fazer frente a essa sociedade que Deus fez, o investimento que Ele fez na sua existência terrena. Meus queridos, quem aqui não tem 16 anos de trabalho no bem, por favor, levante a mão comigo. Eu espero que levante bastante gente, porque senão eu vou estar... A Rosa tem, que maravilha, eu sabia que a Rosa... Milia, então, Milia tem muito mais do que isso, mas nós que não temos, porque eu também não tenho 16 anos de trabalho no bem, porque essa vida material, ela nos distrai, e nós vamos cuidar das coisas do mundo e esquecemos de cuidar da nossa sociedade com Deus. Nós que não temos, nós estamos muito enrolados, porque isso diz respeito apenas a 4 talentinhos que eu reconheci nessa minha existência terrena, mas eu posso facilmente me lembrar de mais 4, o que vai dobrar essa exigência para 30 anos de trabalho no bem. E aí você vai me dizer, Paulo, nem se eu começar agora, eu vou dar conta dessa sociedade com Deus. E é aqui, meus queridos, que eu encaminho a nossa conversa para o final, trazendo algumas boas notícias para vocês acerca de remuneração espiritual, extraídas também da obra de André Luiz, lá em Nosso Lar e no livro Os Mensageiros. Porque a primeira coisa que nós precisamos compreender acerca de remuneração espiritual é que ela é variável. Ela tem o valor da hora, mas ela tem o valor do bônus. E no valor da hora, você deve estar pensando, existe alguma atividade no bem que paga mais do que a outra, que vale mais do que a outra? André Luiz fez essa pergunta lá em Nosso Lar. Ele vai perguntar se a hora do administrador tem o mesmo valor da hora do operário, e a Dona Laura vai esclarecê-lo que sim, sem dúvida.
qualquer hora de trabalho no bem, o que quer que seja que você faça, tem o mesmo valor específico, não importa se você é o dirigente da casa espírita, não importa se você faz pão, não importa se você trabalha na mediunidade, se você canta no coral, se você faz a palestra, se você mantém o salão, o que quer que você faça no bem, vale uma hora de trabalho no bem. Com duas exceções, diz André Luiz lá em Nosso Lar, trabalhos com criança pagam dobrado. E aí, meu querido, se você está atrasado na sua sociedade com Deus, é bom você considerar a possibilidade da evangelização espírita infanto-juvenil. E diz a mãe de André Luiz que as horas sacrificiais, essas pagam mais. E André Luiz vai perguntar para ela, mãe, o que é uma hora sacrificial? E ela vai responder simples assim, filho, é aquilo que mais te custa fazer. E aí, meus queridos, eu fico abismado com aquela pessoa que chega para mim e fala, Paulo, quando eu aposentar, eu vou fazer isso, eu vou me dedicar. Não, meu querido, não, você não entendeu a lógica da lição. O trabalho que você realiza com o sacrifício pessoal, o sacrifício do seu lazer, o sacrifício do seu descanso, esse trabalho é mais valioso para Deus. Lembra-se, é a mesma lógica do óbolo da viúva. A moedinha que se dá com o sacrifício daquilo que se tem é mais valorada do que aquele monte de dinheiro que você pode dar daquilo que te sobra. Então, a hora de trabalhar é agora. É porque essa hora é mais valorosa. André Luiz vai dizer, nos dar a entender no livro Os Mensageiros, que horas de estudo em grupo contam como horas de trabalho. O colega dele, Vicente, nesse livro, é que vai dizer em consonância perfeita com a questão 780 do Livro dos Espíritos, que vai dizer que a nossa transformação moral é consequência da intelectual, então nós precisamos estudar. Estudar é trabalho. E por fim, meus queridos, eu termino lhes falando do valor do bônus, porque o valor do bônus, diz a mãe de André Luiz, é ajustado direto por Deus com cada um de nós, com cada um dos trabalhadores. E o bônus, o que vem a ser, mãe? Pergunta ele. O bônus é a transformação que você faz por dentro em razão da atividade que você faz por fora, porque diz ela, o trabalho no fundo vale é pela sua transformação moral. E eu exemplifico para vocês, meus queridos, você pode realizar uma atividade mecanicamente ao longo de 10, 15, 20, 30 anos, você impõe a sua mão sobre a cabeça das pessoas, reza aquela sua prece decorada e você está sendo... isso não está valendo nada, Paulo? Não, claro que está. Isso está valendo o valor da hora. São 10, 15, 20, 30 anos de trabalho no bem, sem dúvida alguma que lhe será acreditado. No entanto, se em razão dessa atividade que você realiza por fora, você se transforma por dentro e você pensa assim, se eu vou doar energias radiantes positivas, então eu não posso mais guardar tantas mágoas no coração, eu não posso guardar mais tantos rancores, eu não posso deter mais tantos preconceitos, porque eu preciso acolher as pessoas. Opa, você está bonificado. Você está bonificado porque você se transformou por dentro em razão daquilo que você fala por fora. E aí, meu querido, o seu salário é ajustado diretamente por Deus. Por isso eu vou exagerar na lógica da parábola dos trabalhadores da vinha. Você pode ter 5, 10, 15 minutos de trabalho transformador que vão redimir a sua existência e fazer frente da sua sociedade com Deus. A única coisa que você não pode fazer, meu querido, é voltar para casa com as mãos abanando e falar, Senhor, eis de volta o teu talento, porque em algum momento você será perguntado, Paulo, o que você fez daqueles talentos que eu lhe confiei? E você vai dizer, Senhor, eu usei para mim, eu enterrei na minha vida. Eu achei que a saúde era para os meus prazeres, eu achei que a condição econômica era para os meus lazeres. Então, eu enterrei, toma de volta, porque se isso ocorrer com você, meu querido, e se a lógica da parábola se concluir, e eu creio que ela se concluirá, é bem possível que você seja suprimido desse talento que você imaginava que era seu, porque você foi um administrador infiel. Minha mãezinha, finada mãezinha, que tão prematuramente nos deixou, ela dizia uma coisa para nós, seus filhos, muito profunda na sua simplicidade. Ela diz, filho, tem certas coisas na vida que a gente só vai dar valor quando perder. Infelizmente ela tem razão. E a lógica dessa parábola é essa. Né? Muitas coisas na vida a gente só vai dar valor quando perder, para que Deus nos apresente então um outro grande talento trazido por Humberto de Campos, que é o talento da dor. Porque muitas vezes
na dor da falta, na dor da carência, que nós vamos aprender a valorizar todo esse grandioso investimento que Deus fez na sua existência terrena, esperando que você trabalhe para Ele, se melhore e melhore os seus entornos, meus queridos, que neste ano de 2018 que se avizinha seja um ano de muito trabalho para todos nós, que nós consigamos reconhecer e valorizar todos esses imensos talentos que Deus nos depositou em nossas mãos, para que quando nós voltarmos, sejamos louvados como servos produtivos e, eventualmente, no futuro, sermos colocados sobre maiores responsabilidades. Muito obrigado, meus queridos, e que Deus nos abençoe. Gostaríamos de agradecer ao Paulo pela explanação complicada que ele nos deixa, né?